Você já teve a sensação de acordar cansado, mesmo depois de uma noite inteira de sono? Ou então passou o dia sem fazer tanto esforço, mas parece que sua energia vai sumindo, como se alguém estivesse desligando sua bateria aos poucos. Isso acontece com muita gente depois dos 60. E olha, não tem nada a ver com preguiça ou com idade. Muitas vezes, o que está acabando com a nossa disposição está bem debaixo do nosso nariz, ou melhor, no nosso prato. Hoje eu quero conversar com você sobre uma coisa que pode estar te deixando sem energia, sem ânimo e até com o humor lá embaixo, sem que você perceba. E não é porque a gente está envelhecendo, é porque existem alimentos que, mesmo parecendo inofensivos e até saudáveis, podem estar sugando sua vitalidade aos poucos. E olha, não precisa se assustar. Eu não vou te mandar cortar tudo o que você gosta, nem dizer que só pode comer alface e tomar chá. A ideia aqui é conversar como amigos, com carinho e sinceridade, sobre como pequenas mudanças podem fazer uma diferença enorme na sua disposição. Imagina só, acordar com vontade de viver o dia, fazer suas coisas sem se arrastar, ter mais pique para caminhar, para brincar com os netos, para cuidar das suas plantas, da sua casa, de você. Parece simples, mas muita gente perdeu esse sentimento e nem sabe por quê. E muitas vezes a resposta está na alimentação. Quer ver só? Outro dia, uma senhora que me acompanha comentou que, desde que se aposentou, começou a se sentir mais cansada. Acordava mole, não tinha vontade de sair da cama. A primeira coisa que ela fazia era tomar um café bem doce, com aquele pãozinho francês, manteiga e requeijão, todo dia. E por volta das 10 da manhã ela já estava esgotada. Ela achava que era a idade, mas quando a gente foi conversar sobre os hábitos dela, ficou claro. O que parecia um café da manhã simples estava sugando a energia dela logo no começo do dia. E olha, esse é o primeiro ponto da nossa conversa. Muita gente acredita que o açúcar dá energia. E dá sim, mas é uma energia falsa, rápida. É como um fósforo. Acende, esquenta por um instante e logo apaga. Alimentos com muito açúcar, seja aquele açúcar branco de mesa ou aquele escondido em bolos, biscoitos, cereais e até sucos de caixinha, provocam um pico de energia que dura pouco. Depois disso, o corpo sente uma queda brusca e vem aquele cansaço, aquela moleza, às vezes até uma irritação sem motivo. E pior, esse sobe e desce no açúcar do sangue pode, com o tempo, levar ao cansaço crônico e até aumentar o risco de doenças como diabetes e hipertensão. Mas calma, isso não significa que você nunca mais vai poder comer um bolo ou um docinho. O que eu tô dizendo é, se você anda cansado demais, talvez valha a pena observar quanto de açúcar você tem consumido e em quais momentos do dia. E às vezes o açúcar tá disfarçado. Um suco de caixinha, por exemplo, pode ter mais açúcar do que um refrigerante. E aquele iogurte light, muitas vezes cheio de açúcar escondido no rótulo. Agora, pensa comigo, se você começa o dia jogando um monte de açúcar no corpo, o que você está fazendo, sem saber, é bagunçando o seu motor. Ele acelera, queima tudo rapidinho e depois para. E você fica lá, tentando entender por que está sem forças às 11 da manhã. E sabe o que combina com açúcar? Farinha branca. É isso mesmo. Pão branco, macarrão, biscoito, torradinha, tudo isso vira açúcar no seu corpo rapidinho. Quando você come um pão francês com margarina, por exemplo, o que parece um lanche inofensivo acaba virando uma bomba silenciosa para sua energia. E se repetir isso todo dia, o corpo vai perdendo a capacidade de manter o pique. Você já percebeu que quando come algo mais leve, como uma fruta com aveia ou uma fatia de pão integral com ovo, o corpo reage diferente? Fica mais desperto, mais estável, sem aquela fome desesperada 2 horas depois? É porque esses alimentos têm o que a gente chama de energia de liberação lenta. Eles alimentam você de verdade, não enganam o corpo. Outro dia, um senhor me contou que almoçava arroz, batata e macarrão no mesmo prato. Para encher bem, ele dizia. Mas depois do almoço não conseguia fazer mais nada, só queria deitar. E não era preguiça, era sobrecarga mesmo. Esse é outro ponto importante que quero trazer para nossa conversa. O excesso de carboidratos simples, como os que estão no arroz branco, batata inglesa e massas feitas com farinha branca, suga sua energia em vez de fornecer. Quando a gente exagera nesses alimentos, principalmente sem proteína ou fibra junto, o corpo entra de novo naquele ciclo. Pico de açúcar no sangue, liberação de insulina e logo depois o cansaço.
E veja bem, arroz, batata e massa não são vilões, mas o equilíbrio é o segredo. Se no seu prato só tem eles, sem legumes, verduras ou uma proteína leve, seu corpo vai trabalhar em dobro para digerir tudo e não vai te dar a energia que você precisa depois. Agora, pensa comigo, já aconteceu de você comer aquele prato caprichado no almoço e ao invés de se sentir satisfeito e disposto, sentir vontade de dormir? Isso não é normal, ou melhor, é comum, mas não deveria ser aceito como normal, porque mostra que a comida, em vez de nutrir, tá te deixando mais lento. E não precisa ser assim. Outra armadilha que a gente cai com frequência é o consumo exagerado de